tem 40 minutos. Tem 40 minutos, vamos lá. Manda bala. Bora lá. Então, quando a gente tem... Eu vou mandar aqui de novo agora, para vocês pegarem um link de onde mostra esses dados do IBGE. Opa, deixa eu pegar aqui de novo. Porque aí, às vezes está numa reunião, o cara, mas onde é que você tem esses dados? Tem aqui, ó, IBGE, que comprova isso. Aí aqui fala do 18 milhões, quais são os que mais tem. Então, ó, de pessoas surdas... Cadê? A tabela. Dificuldade de se comunicar. E tem que olhar depois direitinho, que aí pessoas com aí vocês conseguem olhar o que tem, quais são os números e em que lugar. Aí o mais assustador disso tudo é que desse público todo, apenas 18% conseguem finalizar a escola. A maior parte deles vão evadir a escola por preconceito, por frases, por limitações que são colocadas pelo próprio educador, que são as crenças limitantes, ou capacitismo. Você consegue, mesmo sendo, isso é capacitismo. Então, tudo isso que a gente tem hoje colocado dentro da sociedade, o IDB se propõe a modificar, uma vez que ele vai trabalhar dentro das características pessoais da pessoa e não do transtorno. Então, começa a reconhecer que as pessoas são, de fato, diferentes. Cada uma tem a sua maneira de ser e estar no mundo. Agora, de maneira muito clara, como que acontece esse processo? O professor e o aluno têm acesso à plataforma. O professor, ele faz um cadastro por conta da LGPD, onde ele autoriza a captação de dados. Por que captar dados dos professores? Para que a gente consiga mapear e devolver o resultado do que foi feito. Então, a gente consegue garantir uma formação de 30 a 40 horas com acesso à plataforma. Todas as vezes que o professor acessa a plataforma, que vocês vão ter acesso, pelo que o Adriano falou. Eu acho que a minha está aberta aqui. Eu vou tentar compartilhar. Eu que tinha esse acesso à plataforma, e quando a esposa do Alessandro grava um vídeo de uma aula, e ela fala muito dessa plataforma, eu falei, cara, a gente tem que ter acesso a isso, até para a gente poder mostrar, né, ali na hora. É uma coisa que desperta muito interesse, porque uma preocupação que a gente vê junto com os secretários tem muito isso, que é como o professor vai fazer. E existe uma resistência dos professores, né? Porque o professor já tem uma demanda intensa no dia a dia dele. Cada coisa que você acrescenta para o professor, né, tem uma questão de resistência, porque fala, é mais um trabalho que eu vou ter, é mais um plano de aula que eu vou ter que construir, aí cria, realmente tem todas essas resistências, né? E é o que eu procuro junto com os secretários, os diretores de ensino, e quando tem os professores juntos, é tentar mostrar que a gente está querendo facilitar a vida dele e não complicar, né? Exatamente. Chegou a minha tela para vocês? Sim. Ó, quando a gente vem para cá, por que a plataforma é tão importante para o professor? Porque atividades que ele precisa fazer já estão prontas aqui. Então, não só o livro do professor que aqui vai falar sobre legislação, o professor consegue abrir, ele não consegue baixar o livro, mas ele consegue abrir, ó. Aqui vem legislação, vem explicando a apresentação para o livro, o planner, porque o professor recebe um planner organizacional para ele poder se organizar, fala sobre o que é inclusão, contextualiza, e aqui vai trazer os objetivos da obra literária. Então, estimular o hábito de leitura, desenvolver compreensão de texto, enriquecer vocabulário, promover reflexão de valores e ética, integrar temas transversais. Por isso, a coleção ela é transdisciplinar e multidisciplinar, ou seja, o professor não precisa ser um especialista em literatura para trabalhar com ela. E não precisa ser o professor que atua em português. Qualquer professor polivalente consegue acessar. Aqui a gente explica o que é esse nível de leitura, leitor iniciante, leitor em processo fluente ou crítico. Cada nível desse vai ser alcançado conforme a criança vai lendo mais. Por isso, 5 obras. E aí apresenta o livro. Indo para baixo, ele tem as videoaulas do IDB. Então, ele acessa aqui as videoaulas,
que tem os especialistas falando, e a sequência didática. Na sequência didática, é um curso, ó, fazer o curso. Conforme ele vai evoluindo, ele vai fazendo os próximos, ó. Isso o professor. Isso o professor. Tá. E aí, finalizou, a gente consegue mapear o acesso dele, como foi feita essa relação com a plataforma. A criança também tem acesso. A criança tem acesso aos videobooks, aos livrobook. Por que o livrobook é tão importante nesse contexto? Porque a criança, ela ainda não é um leitor fluente. E o professor, às vezes, não tem a mesma condição de leitura do autor do livro. Porque o autor, ele cria enredo, ele prepara contexto, ele traz sons diferentes, ele muda a fala. Tudo isso para que a criança entenda que aquele é um personagem. E o professor tem acesso a esses videobooks também? Tem, né? Ao audiobook? Ao audiobook. Então, na plataforma do professor, isso me causou estranheza, porque eu não vi. O Adriano abriu e achou. Porque é importante que ele escute, até para que ele possa ir aperfeiçoando quando ele for utilizar o material, ele fazer as mesmas coisas, né? Ele tente, pelo menos... pelo menos copiar um pouquinho o que está sendo feito, né? Para que ele possa melhorar a aula dele ali nesse sentido. Né? Argumentos. Na maneira de ler. Hã? Deixa eu te fazer uma pergunta que apareceu ali na plataforma, tá? E no material que a gente tem, lá fala que o IDB foi criado para alunos da 4ª, 5ª, 6ª e 7ª série. Né? E aí aparece do 3º ao 5º. Eu entendo que não, eles procuram, né, quando foi criado, essa questão de que no Brasil nós temos um problema, que tem muito aluno no 3º ano que não sabe ler ainda, né? Considerando que a média Brasil que sai alfabetizado no 2º ano é de 56%, então tem um monte, né, que está ali no 3º ano que ainda não sabe ler. Mas eu não sei quem foi que comentou, não sei se foi o Titico, alguém que em algumas escolas eles compram esse material e já começam a trabalhar até no 1º ano. Mas não com a criança lendo, com o professor e a família fazendo a mediação de leitura. A coleção, eu acho que pela estrutura dela, a maneira dos personagens, foi entendido que seria interessante trabalhar com as crianças de 1º ano. Então as redes começaram a falar, ajuda com estratégia. Então a gente está criando hoje na plataforma as estratégias para 1º e 2º ano, e agora a gente começa a criar para 4 e 5 anos. Porque também foi uma demanda que surgiu. Mas dá para trabalhar com 4, 5 anos? Dá, a gente consegue trabalhar com qualquer faixa etária. O que não tem é sequência didática preparada. Então, eu hoje começo a escrever a sequência didática de 4, 5 anos, preparar essa sequência didática. Lógico que a coleção deve sofrer alteração na sua estrutura, esse é um passo posterior, porque a gente entendeu que existe uma demanda de aumentar o tamanho de letra, então colocar uma caixa alta, que é uma letra um pouco maior, para essas crianças de 1º e 2º ano. E aí o recurso do audiobook, ele é extremamente utilizado por esse professor de crianças de 1º e 2º ano, porque ela usa como acervo. Então o autor, ele traz o som, ele cria cenário, isso a criança vai fazendo isso na cabeça dela. Quando ela começa a ler, ela já começa a ler interpretando. E aí a diferença da alfabetização por letramento. Ela sai letrada. Letrada é conseguir decodificar o código aonde ela for e interpretar o código. A alfabetização é ler o que está posto. Aí o letramento é ler e já interpretar, de maneira rápida. Então a gente cria esse contexto para favorecer o letramento dessas crianças. Aí ela desceu para 1º e 2º ano, e agora, em Palotina, vai ser criança de 4, 5 anos. Você já tem esse material desenvolvido para 1º e 2º ano, ou você está em desenvolvimento? Está em desenvolvimento. 1º e 2º ano, quem está fazendo, deve ficar pronto para a próxima semana, viu? É a Suzana. Ela já está debruçada nisso. Com esses mesmos temas. Os mesmos temas. Porque aí, depois do 2º semestre, a gente tem não uma atualização, mas chegam 5 novas obras, né, Evaldo? Então, uma das obras vai ser em TDAH, que é o transtorno TDAH. Transtorno de hiperatividade e déficit de atenção. De déficit de atenção e hiperatividade. É o contrário. Obrigado, fugiu. E olha que eu sou TDAH, viu? Eu e os dois filhos. Foi por isso.
Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A gente vai ter o TOD, que é o transtorno opositor desafiador. A gente tem o TG, Transtornos Globais de Desenvolvimento, que é o TGD, que é o... Tem o TEA tá aí dentro. Tá, mas o TEA a gente também está no outro. Esse Sim, transtorno... eu sei, mas é porque o TGD engloba 5. Todos eles. E o autismo é um dos principais ali dentro, né? Isso, o TGD, então, ele vai olhar para todos esses transtornos e aqueles que ainda não estão muito bem identificados. Então, o TGD ele ajuda nesse lugar. Altas habilidades, aí tem, lá no nosso folder, tá altas habilidades / superdotação. Na legislação hoje é alta habilidade ou superdotação. Por quê? Uma criança pode ser superdotada, mas ela precisa desenvolver uma alta habilidade. E ela pode desenvolver uma alta habilidade por acesso. Então, são coisas diferentes, mas são sinônimos hoje. Então, Cara, TOD... é impressionante você estar falando isso aí, porque eu tenho amigos que têm filhos que são superdotados. O cara está indo embora do Brasil porque aqui ele não tem lugar não tem lugar. Que receba o filho dele da forma que ele é. Ele tá indo, ele conseguiu fazer uma bolsa de doutorado. Ele é engenheiro, uma bolsa de doutorado nos Estados Unidos. Ele vai levar o filho para lá porque ela tem escola especializada no filho dele que é superdotado, entendeu? O Brasil ele trabalha no plano mediano. Então, assim, infelizmente, o Brasil ele não consegue trabalhar para além do plano mediano. Antigamente, na legislação, permitia. Então, uma criança que tenha um nível de alta habilidade de superdotação, antigamente ela passava de série. Então, interpretava que ela estava além do grupo natural, ela colocava para o 5º ano, para o 7º ano. Uhum. Isso foi proibido no Brasil, pelo desenvolvimento cognitivo da pessoa e corporal também. Então, começou a manter ela na mesma turma. E eu acho positivo. Porém, estar na mesma turma sem ter acesso ao que de fato faz sentido para ela, vai fazer com que ela vá da escola também. Ela vai sair da escola. Exato. Infelizmente, você sabe que eu tenho o Roberto Luiz, que é até o Didi que vai estar com ele hoje lá em Belo Horizonte. Ele tem um filho super dotado. Cara, o menino você conversa com ele, parece que você está conversando com um adulto. Ele fala de tudo que acontece no mundo com profundidade. Ele fala de história. Eu vi ele discutindo uma vez, quando ele tinha 10 anos, discutindo com o meu filho, que tinha 28, que já era engenheiro, formado e com mestrado, cara, de igual para igual. É muito legal, né? Cara, é assustador para mim. Você fala, cara, como é que você segura isso, né, cara? É o Pequeno Sheldon, tem uma série no Netflix que mostra. É verdade. O Pequeno Sheldon. E o Pequeno Sheldon, ele é um superdotado com alta habilidade. Então, ele tem alta habilidade em ciência. Porque o que a escola entende? Então esse moleque é bom em tudo. E o Sheldon vai ter um problema com português, ele vai apresentar um problema com o desenvolvimento motor, porque ele não é bom em tudo. Ele tem uma alta habilidade na ciência, você vê nitidamente ali. É maravilhoso essa série, assistir, amo de paixão. Minha filha também assistiu. O professor não consegue lidar com alta habilidade. Então, a importância de ter um material de alta habilidade hoje a gente tem um amigo do meu filho que ele tem alta habilidade, chama Bauer. Ele é neto do Beck Bauer. Olha! Do jogador Bauer. alemão. Beck Bauer. Neto dele. Aí, a escola não... E ele está numa escola que tem um nível interessante de desenvolvimento, né? Mas a escola não consegue lidar com ele. Então, o que a escola pediu? Para o terapeuta enviar material para ser trabalhado quando acabar a matéria comum. Só que o moleque acaba a matéria comum em 2 minutos. Só que pelo menos uma coisa na escola que é muito positiva, que ela é extremamente inclusiva, terminou, você pode sair da sala. Você vai para um pátio, vai fazer outras coisas. Ele sai da sala, vai para a biblioteca e começa a ler um livro. O meu filho, que tem a hiperatividade como característica muito forte do TDAH, ele sai e vai jogar ping-pong. A escola entendeu isso, porque deixar ele na sala de aula seria um transtorno para as outras crianças. É verdade. Então, ainda estimula as outras crianças a querer acelerar o processo de aprendizagem.
Porque ela já entendeu, pô, se o Benício termina rápido e consegue sair, Aí eu também preciso. se eu começar a terminar rápido, eu também vou poder sair. Você estimula uma competição saudável dentro de um tema. Então, isso são estratégias que naturalmente não chegam ao professor. Ele precisa de auxílio de construção. Então, a plataforma, ela, para além do conteúdo que está posto, ela apresenta outras aprendizagens para esse professor poder evoluir seu conhecimento Bacana. sobre o tema específico. Então, a Me plataforma é relembra o muito que é o ampla. TOD mesmo? Transtorno opositor desafiador. E o que é isso aí? Ele é o seguinte, Eu já li sobre isso, eu não estou lembrando agora. a criança não lida com regras sociais. Então, ela vai desafiar o tempo todo as regras sociais. Então, a poda social que acontece naturalmente por desenvolvimento dessas crianças em sociedade, com o TOD, ela demora muito a acontecer. E ela precisa de auxílio especialista para dar conta. Só que aí, o que o professor interpreta? É uma criança mal educada. Sempre que um professor chama uma criança de mal educada, ele chama a família de mal educada. Então, é outro contexto que a gente trabalha com o professor. Você não vai falar que essa criança é mal educada, porque você não conhece ela fora desse contexto. Você conhece um recorte de uma criança dentro de uma sociedade que é a escola, do qual ela precisa se impor enquanto ser humano, porque nós temos ainda o cérebro reptiliano que faz com que a gente reaja de maneira ancestral em algumas situações, para garantir a nossa vida. Então, essa criança não é que ela é mal educada, ela ainda não tem poda social. E essa poda social se constrói dentro de um contexto saudável, não de repressão. A escola sempre trabalhou com repressão, não com contexto saudável. Então, tudo isso é a maneira que o professor vai ter acesso na plataforma, de como trabalhar. Ele vai ser instruído e ferramentalizado. Por isso a plataforma para a gente é tão importante. Uhum. No final disso tudo, a gente faz um fechamento. A gente entrega os resultados para o município do que foi feito, como os professores receberam esse material e os impactos que ele teve no município. Estou esquecendo alguma coisa, Evaldo? Acho que não. É uma dúvida que sempre o pessoal tem perguntado é a questão do tempo de uso da plataforma, né? A gente não controla. É. A gente consegue entender que todas as atividades pensadas vão gerar de 30 a 40 horas de utilização. Um pouco menos, às vezes, pela velocidade que a pessoa tem de E o leitura. e o tempo de validade desse uso, né? Durante o período de utilização do material. A gente entende que o material ele tem a duração de 1 ano a ser utilizado. Então, se ele começou, não quer dizer que seja no ano vigente. A gente começou no meio do ano. Beleza, a gente tem 1 ano para trabalho. Geralmente, acaba no ano vigente, para ter recompra. Aí, para ter recompra, a gente vai, no próximo material, coisas que são consumíveis, né? A gente vai desenvolver coisas consumíveis. Foi uma coisa que eu bati o olho na coleção, falei, a gente precisa de coisa consumível, senão a rede compra uma vez só. Então, a minha ideia é que esse baralho vá para o livro da criança, que a criança corte o livro, o baralho na recompra. Uma vez que ela corta, aquele livro ele fica inútil para um próximo aluno. Então, a minha ideia hoje com eles é colocar elementos no livro que sejam consumíveis. Então, na próxima que vai sair edição, provavelmente já sai com esses elementos consumíveis. Ah, legal. Espaço de escrita no livro, para a criança já escrever no livro. Tudo isso é que assim, a coleção nasceu e ela vai se adaptando conforme vai apresentando as demandas que a gente vai vendo dentro da sociedade. Então, a utilização da plataforma é pelo período de utilização do material. Agora, o que é importante? Essa plataforma não garante que o professor vai ter as suas respostas imediatas. Por isso, a gente abre um canal de comunicação. É uma espécie de assessoria, para ser muito bem claro. Assim. O que é essa assessoria? O professor deixou uma dúvida. A gente retorna essa dúvida de maneira imediata com resposta para ele, para que ele não desista de utilizar o material. A dúvida persistindo, a gente vai fazer uma comunicação direta. Se a rede permitir, às vezes via telefone, mas sempre perguntando para a rede se tudo bem ou não. Então, a gente precisa de uma pessoa, um ponto focal na rede para trabalhar com a gente, esse desenvolvimento de utilização do material. E aí nós temos o encontro com os coordenadores. O encontro com os coordenadores é um bate-papo para apresentar essa coleção, explicar o que é e quais impactos que a gente espera com ela. Uhum. Deixa eu te comentar uma coisa em off aqui, tá? Sobre Maringá. Uhum. Em dezembro, no almoço, estávamos
Eu, tá? A doutora Janaína, que é da parte daquela metodologia alemã que a gente comercializa, tá? Que é o Intrac, almoçando com o prefeito de Maringá, o atual. Ele estava eleito na época. E ele fez um comentário na mesa que foi assim, é muito interessante, que quando ele entrou nesse tema de inclusão, tá? Que a gente estava falando sobre essa questão da alfabetização de crianças com TEA, com TDAH, dislexia, etc. E tal. E ele falou que ele, na visão dele, ele considera um erro o que foi feito de colocar esses alunos dentro da sala de alunos regulares. Entendeu? Que tinha que ter um tratamento diferenciado, né? E aí, até me remeteu, assim, uma época, você chegou a comentar um pouquinho aí atrás, que eu lembro que, na minha época de garoto, as crianças que tinham síndrome de Down, elas não iam para a escola normal, onde eles estavam. Eles tinham uma escola separada para eles. Atendimento especializado. Não tinha nada a ver, eram escolas particulares, e os pais que tinham dinheiro colocavam, os que não tinham, os filhos ficavam dentro de casa, né? Tanto que as crianças com síndrome de Down não tinham longa vida. Eles morriam muito cedo, né? Muito cedo, antes dos 50 anos, a maioria. Entendeu? Então, assim, e até menos, né? Porque tinha pais que deixavam essas crianças trancadas dentro do quarto. Não saíam dali para nada. Então, cara, era um mundo muito cruel. Mas o que você, dentro do seu conhecimento aí de tudo que estudou, o que você diz do que acontece hoje no Brasil, principalmente nas escolas públicas, essa questão de estar todo mundo junto na mesma sala, né? E uma coisa que me angustia e que eu falo sempre é o dilema que deve ser na cabeça do professor. Então, por exemplo, assim, ou eu atraso todo mundo, porque eu tenho 3 alunos ali que são AEE e eu preciso de dar atenção a eles, ou eu abandono esses 3 alunos e continuo normal, né? Para que os alunos que são os regulares possam se desenvolver normalmente. Cara, isso é complicado. Como é que você enxerga isso hoje dentro dos municípios, né? Eu acho que assim, por estudo, eu sou defensor da escola inclusiva. Por que eu sou defensor da escola inclusiva? Mas, porém, nós precisamos entender cenário. E aí que está o X da questão no Brasil, né? Mas beleza, então a gente vai fazer, todas as escolas vão aceitar, não tem mais escola especializada na maioria dos lugares. Ainda existe escola especializada. Acho que Maringá tem, pelo que a gente ouviu lá, a escola especializada. Tem. Porém, quais os níveis que essa criança deve ir quando ela não consegue ter troca social? Aí ela depende de uma escola especializada. Por que é tão importante a criança estar envolvida num contexto natural de educação? Porque o que ela pede quando ela não vai para a escola? A sociedade. E onde que ela deve aprender a viver? Em sociedade. Então, quando a criança ela tem algum tipo de transtorno, síndrome, que não interfere na relação com o outro, inicialmente o TEA pode interferir, e aí ele vai se adaptando ao meio, é muito Darwin, né? A gente se adapta ao meio que a gente está. As pessoas que estão se adaptam com essa pessoa e essa pessoa se adapta com o meio. Ela ganha a sociedade. Quando ela ganha a sociedade, ela ganha aprendizagens, para além do conteúdo. Porque a escola ela não é um lugar da aprendizagem só do conteúdo, não mais a escola do século XXI. A escola do século XIX e XX, ela era uma escola de conteúdo. A gente ia para aprender esse conteúdo. Quando a escola entendeu, a partir da exploração, principalmente da pedagogia do Paulo Freire, que hoje ele é alguém contestado, então a gente não usa o nome dele em nenhuma apresentação, porque o Paulo Freire foi associado à esquerda total, assim. Então a gente não usa, a gente se baseia em Paulo Freire. Não, mas o mundo hoje, basicamente, tem a filosofia do Paulo Freire como instaurada na sua prática pedagógica. Eu preciso aprender dentro de sociedade para poder devolver para a sociedade aquilo que eu aprendo. Quando eu aprendo fora da sociedade, eu não consigo devolver para ela, porque eu não sei os impactos que geram nela.
Então, a escola inclusiva, ela vem para dar para a criança que tem algum tipo de transtorno com deficiência, a sociedade, que é a única coisa que ela não pode ter, porque ela se isola. Quando ela se isola, ela pode se suicidar, Uhum. ela pode não se reconhecer como ser humano. Então, e aí, em que casos ela. E aí, o que a gente tem hoje como legislação? A legislação, ela oferece, a partir do laudo, um acompanhante especialista para auxiliar na escola, para garantir que essa criança tenha acesso ao conteúdo e para a professora não ter que transformar a sua prática pedagógica. Uhum. E aí a adaptação do conteúdo passa pelo especialista. Mais uma vez, o que acontece no Brasil hoje? A maioria dos lugares, as pessoas que acompanham crianças são estagiários de pedagogia. Não são especialistas. Maringá é especialista, não foi isso que ela falou? Para a gente, Evaldo? Isso. É um especialista em educação inclusiva. Uhum. Então, esse cara consegue, de fato, auxiliar a aprendizagem de conteúdo, porque a aprendizagem social só acontece em sociedade. Por isso, eu sou defensor da escola inclusiva, mas com suporte. O suporte essa criança está conseguindo ter terapia, se ela precisa de medicamento, ela está tendo acesso a medicamento para que ela consiga controlar. Ela tem hoje um psicopedagogo que acompanha para ajudar na aprendizagem dela, um fonoaudiólogo, para que ela consiga, se ela não conseguir falar, mas que ela consiga interpretar. Então, aquelas plaquinhas que a gente vê com algumas crianças autistas, que é um autista não verbal, então ela se comunica por placa. Ela deveria ter acesso ao alfabeto de Libras. Uhum. Só que ela inicialmente se comunica com placa. Só que talvez ela nunca vá falar. Mas aí a gente tem um gancho bem interessante por todo esse contexto que você colocou, que a gente comentou, que o IDB consegue melhorar isso dentro da sala de aula. Melhora. Então, ele acho que ele aglutina de uma forma essa parte social, né? E aí, porque no Brasil, isso na minha visão, tá? Quando eu falo que a minha escola é inclusiva, é porque tem alunos de AEM misturado com os outros. E pronto. E não é isso, né? Ela não é inclusiva, ela é uma escola que insere as crianças, mas não inclui. Exatamente. Não é inclusiva. Insere na sala, não na sociedade. Todo, né? E aí o IDB tem um papel super importante nisso aí, né? Que é para primordial. Até alguém estava comentando outro dia, acho que foi o Didico, que é aquela coisa, né? É um material que foi desenvolvido para os típicos e não para os atípicos, né? Isso, ou seja, exatamente. O IDB foi criado para os alunos regulares para entender os não regulares, né, do AE. E não o contrário, né? Um livro foi feito para eles, para que eles pudessem entender o todo. Isso, porque só assim acontece a inclusão. Porque se a gente prepara sempre material, é aquilo, para a parte, a gente não alcança o todo. Então, a gente preparou um projeto que trabalha com o todo para inserir a parte. É isso aí. Ó, cara, Aí, muito bom. Nossa, deu uma visão muito ampla do negócio. E tendo essa gravação aí, eu vou estar ouvindo, vou fazendo as anotações e vou montar aqui um script, tá? E aí eu vou te submeter a você para que você possa me auxiliar no que a gente pode melhorar, tá? Porque eu acho assim, a gente tem uma belíssima oportunidade dentro desse produto. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Tá? E a gente teve, em loco, foi muito lindo, porque a gente passou por 5 lugares e os 5 a resposta foi, isso aqui é muito bom. É isso aí. Agora a gente tem que voltar e vender. Né, Valdo? Agora é com o Evaldo. Manda agora só chutar pro gol. Semana que vem a gente tem aqui, nós temos já pré-agendado 4 municípios, entendeu? Que legal. Para a gente poder fazer todo esse trabalho novamente. E eu vou conversar com a Vera e com o Roberto para pedir ao Alessandro um material tipo esse que você tem, mas não em A3, pode ser em A4, só para a gente usar isso como apresentação ali, para poder falar da plataforma, né? E eu já pedi também que a gente tivesse acesso à plataforma. É importante. Eu vou pedir uma coisa também, que quando você for dar uma formação para professores, entendeu? Que a gente possa ser incluído como ouvinte, entendeu? Porque não é da área pedagógica, mas é super importante isso, porque quando eu
num outro produto que a gente vende, eu fiz todo o treinamento como se eu fosse professor, entendeu? Nas videoaulas lá, para poder entender, para poder falar, né, do produto na linguagem dos professores. Então, eu acho que ter um treinamento contigo, né, com essa amplitude toda que você tem do negócio, vai ser super importante para a gente também. Ah, pode contar comigo sempre. Acionando, eu tô aí. Não, maravilha, cara. Para mim foi excelente. Agora eu vou me debruçar na gravação para poder ver isso. Eu tenho seu telefone, qualquer coisa eu vou Pode chamar. Toque, tá? E te agradeço muito, cara, sua disponibilidade, seu carinho, sua atenção com a gente aí. Ah, eu tenho uma frase que é muito do Ubuntu, né? Tô lançando o Adriano deve ter falado, né? Tô lançando uma coleção que trabalha o afro-indígena. Essa coleção também foi já aclamada aí por onde a gente passou. E tá muito legal, bonito. todo mundo falou bem. Todo mundo você chegou a comentar isso aí nas reuniões? Sim, já tem, ó. Teve uma secretária, foi a Priscila, né? Que ela estava criando uma coordenadoria de relações étnico-raciais. Aí eu falei do projeto afro-indígena, ela falou, eu vou mudar o nome da minha coordenadoria. Vai ser coordenação afro-indígena. Que eu defendo o Brasil, é um Brasil afro-indígena. Depois ele virou Brasil, mas inicialmente ele era indígena. Exato. E eu vou te mandar um áudio de uma coordenadora de um município aqui, que eu mandei para ela o material por e-mail, tá? Toda a apresentação, tudo que a gente tinha, e o vídeo da Suzana, tá? E ela fez uns comentários para mim outro dia. E aí eu vou te mandar só para... Ela falou assim, ó, ela não viu o material, ela não viu os livros, ela até fala isso. Mas ela faz alguns comentários que eu acho super importante para você ouvir, porque você consegue responder ela, eu não, entendeu? E ela fala dessa questão do indígena, você vai ver, eu vou te mandar um áudio dela, tá? Ah, e aí isso é importante também para o IDB. Como o IDB trabalha com características, ele trabalha em inclusão da diversidade. E aí, então, ele muda a perspectiva que eu tenho sobre o indígena, sobre o negro, que ele muda completamente. Eu começo a entender que são características diferentes. Então, eu trabalho com diversidade. A inclusão ela precisa ser trabalhada dentro da ideia da diversidade. Quando eu trabalho nesse sentido, outras questões que eu começo sempre falando que a escola ela é um equipamento altamente inclusivo. Sempre foi. Porque ela aceita pessoas ricas e pobres. Ela aceita pessoas baixas e altas. Negros e brancos. A escola ela é altamente inclusiva, sempre foi. Aceitar as crianças com algum tipo de necessidade especial é só mais uma parte do que a escola já faz. Exato. Super interessante. Cara, muito bom mesmo, Cristiano. Muito obrigado, cara. E a gente tem que conversar mais, porque é super rico isso aí pra gente. Você viu? Não dá vontade de ficar falando com ele disso aí? Vamos botar mais 40 minutos aí. Eu falei, ó, a gente tem que sentar um dia, churrasco e isso aí. Uma boa... Aí a gente, ó... com certeza, cara. Não, vamos combinar isso aqui no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, então, eu tô indo amanhã já. Nem se fala. Coisa boa. Obrigado, viu, gente? Então, Cristiano, muito obrigado, cara, mais uma vez, tá? E a gente vai mantendo contato aí, com certeza.